Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Hoje temos um convidado muito especial e já já vocês saberão quem ele é. Eu sou Milena Marzoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui, como de costume, como a apontadora desse podcast, que a gente tem o objetivo de compartilhar conhecimentos, assuntos teóricos e práticos para que você consiga aplicar na sua propriedade, na fazenda da sua família, na fazenda que você trabalha. A nossa pauta de hoje é bem focada já no longo prazo, pensando bastante aí no ano que vem. E a gente vai falar um pouquinho de planejamento na pecuária e como apontar a fazenda para o resultado em 2024. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Dias. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, Milena, tudo bom? Prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço e espero bater um papo legal com você hoje. Legal. Bom, então vamos às apresentações aí do Paulo. O Paulo tem um currículo um pouco extenso, mas a gente fez um breve resumo aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, o Paulo é zootecnista, formado pela Escola Superior de Ciências Agrárias de Rio Verde, tem um mestrado em zootecnia com ênfase em produção animal pela Unesp, uma especialização em Corporate Performance Management pela FGV. É especialista em gestão da pecuária de alta performance e foi um dos pioneiros da aplicação da ciência de dados em confinamento. Também ganhou o DBO Best of Mind em tecnologias para confinamento. É cofundador da gestão agropecuária, palestrante de gestão da informação e tecnologias para pecuária e atualmente CEO da Ponta, empresa formada pela fusão das empresas GA mais Intergado. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Obrigado, Milena. E aí, Paulo, para a gente dar início ao nosso bate-papo, aí falando um pouquinho de planejamento para 2024, vamos começar explicando aí para o pessoal o que é o planejamento, como que ele se aplica numa fazenda e trazer um pouquinho de toda a sua bagagem e da sua experiência ao longo de todos esses anos. Bem, Milena, um pouco da minha trajetória já nos traz aí a pensar o tanto que a gente pensa como um pecuarista pode, e o produtor brasileiro pode realmente se beneficiar com um grande planejamento, né? Desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei com informações e a busca foi incessante por informações de alta relevância e qualidade dela como um todo, né? Naquele tempo, lá atrás, 20 anos atrás, a gente tinha muita dificuldade em conseguir saber as informações específicas de um animal, ou tudo era sempre em grupo, em média, e sempre mascarava algumas informações que a gente precisava coletar. Isso aí dificultava toda vez que a gente precisava fazer planejamentos mais assertivos para que a gente pudesse tomar decisões ao longo do ano e na hora certa aí de melhoria das rentabilidades necessárias para a pecuária, né? Ao longo do tempo, isso evoluiu muito e a tecnologia veio aí como uma grande aliada do produtor como um todo. Contudo, ainda tem algumas etapas que são importantes aí para o planejamento, que é realmente um autoconhecimento do seu negócio, né? Ou seja, é necessário fazer diagnóstico e entender bem o que realmente os pontos fortes, pontos fracos do seu negócio, para que esse planejamento seja realmente muito efetivo, né? Na verdade, um planejamento é uma rota e uma visão de um timeline que tem que ser seguida ao longo do tempo, com os seus objetivos bem claros e com as suas rotinas para as execuções de cada área, por cada pessoa, por cada setor, e, consequentemente, sendo cada vez mais medidos aí mês a mês com seus indicadores. Então, antes, você imagina, né? Antes a gente fazia isso na mão, no braço, no máximo aí utilizava uma planilha Excel, as dificuldades e o tempo que essas informações chegavam para a gente sempre era muito difícil, ou ela chegava atrasada, ou a gente sempre olhava depois que os animais eram abatidos, a gente não conseguia fazer nenhuma intervenção ao longo da área de produção. Hoje, a tecnologia veio para tentar ajudar isso muito fortemente, né? Agora, esse tópico é importante porque simplesmente a tecnologia sem um rumo de onde os objetivos que a gente quer conquistar aí através ao longo do ano para melhorar essa rentabilidade e o sucesso do negócio, fica muito difícil saber em que investir e como utilizar essa tecnologia, né? Então, é um desafio a mais aí dentro do planejamento.
Certo, né? Porque todo planejamento a gente precisa ter uma base histórica, né, para fazer esse planejamento e realmente a quantidade de informações e dados que tem dentro de uma fazenda é muito grande e a tecnologia vem para ajudar nisso mesmo, para a gente conhecer nossos números e conseguir planejar eles, né, e tomar decisões melhores para os próximos anos, né? Acho que esse é um grande pulo do gato, vamos falar assim, né? A gente vem passando aí pelo sucessões de mudanças aí no nível de gestão pecuária, né? Nos últimos anos, a gente tem sofrido aí o ciclo pecuário tendo massacrado aí as nossas margens esse ano, fez a gente parar para pensar que a gestão e o aumento da eficiência dos nossos processos, ela se torna extremamente essencial para que a gente possa ter sustentabilidade do negócio. E isso ficou muito claro esse ano, muito fortemente, doeu muito no bolso, e ainda está doendo muito no bolso de muito pecuarista, que, na verdade, o seu planejamento se tornou fraco e difícil de ser exercido, ou na hora necessária de tomar a decisão que deveria ser feita, não foi possível, por ou falta de informação, ou falta de uso de tecnologia da maneira correta, pessoas, os seus processos que não estavam claros. Isso tudo fez com que a mudança de mercado e também essa mudança do ciclo pecuário pudesse achatar mais ainda as margens da rentabilidade do negócio, né? Então, ficou claro, muito claro, né, Milena? A gente passou por uma transformação muito grande esse ano e que vem trazendo aí para o ano de 2024 grandes sequelas e, consequentemente, grandes conhecimentos para que a gente possa mudar realmente o nosso patamar de gestão e enfrentar uma pecuária que não mais é tradicional, uma pecuária que não mais, como é que se diz, pode ser simplesmente uma engorda de boi e, se tá bom, eu diminuo comida, o boi emagrece, depois engorda, ou se eu sempre ganho com boi, ou eu não preciso de dinheiro de fora, o dinheiro é meu. A gente viu muito claramente que essas conversas, né, elas não são mais oportunas aí dentro do que vem aí para frente de 2024, experimentado aí em 2023. Ou seja, o nosso negócio mal conduzido, com má gestão, ele consome patrimônio, ele consome pessoas, ele não fica em pé e ele é insustentável para lidar com toda essa insegurança do nosso Brasil e, consequentemente, nossos modos operandos da porteira para dentro, né? Sem dúvida, Paulo, porque embora o ciclo pecuário seja cíclico, né, a gente não consegue prever várias coisas que vão acontecer durante o ano, né? Então a gente pode ter as questões da exportação, a gente pode ter uma quebra de safra em outro país que vai afetar o preço dos nossos insumos aqui no Brasil. Então, esse tipo de desafio, ele é inerente à pecuária, tem como se planejar, tem como se prever, mas é um desafio muito grande, né? E nesse momento de crise, vamos falar assim, eu acredito que as decisões tiveram ter que ser tomadas ao longo do ano, né? Então, assim, muitas coisas foram planejadas, nem sempre foram realizadas, correto? Eu acho que esse ano todo ano de pecuária ao longo dessa trajetória aí que eu vivi, né? A gente sempre teve uma das pontas com que se preocupar. Ou seja, ou era a originação de boi, que o preço de reposição estava fora do padrão, mas o custo de produção se ajustava e o preço de venda às vezes estava bom, mas sempre era só uma das pontas. Ou era a originação, ou era o custo de produção, ou era o preço de venda. De repente, a gente vem seguido aí de 2, 3 anos que os três têm impactado fortemente e com mudanças em curto espaço de tempo, o que impossibilita qualquer ações tardia dentro da área pecuária, né? O ciclo da pecuária se encurtou, as tomadas de decisões elas precisam ser mais enérgicas e num tempo aí bem mais rápido, e consequentemente nós não estávamos, nós que eu falo, nosso pecuarista, muitos deles não estavam preparados para essas tomadas de decisões, essas grandes transformações que nós passamos por viver agora nos últimos tempos, né? É importante que
pensando aí no planejamento futuro, que a gente agora não deixe essas pontas soltas, né? Ou seja, tem mecanismo de defesa disso que a gente possa conseguir segurar, pelo menos, algumas dessas pontas, de forma que a gente não se preocupe tão fortemente com ela e que o mercado não deixe a gente a ver navio, né? Ou seja, o que a gente não pode é viver uma pecuária aí, esperando que o vento sopre e a gente mude o rumo do barco, né? Exatamente. E aí, pensando aí para 2024, quais seriam as perspectivas para o ano que vem? Bem, Milena, sendo bem sincero e sentindo isso na pele junto com nossos clientes, né? Pior do que esse ano, eu acho que é quase que impossível da gente viver numa pecuária como a gente viveu, né? As margens foram muito ruins, apesar de todos os investimentos e tudo que a gente se propôs a tentar melhorar, a gente conseguiu fazer algo, mas mesmo assim não se consolidou tão fortemente como os outros anos, os anos que passaram, né? E a gente tem um sentimento de que esse ciclo está se findando, né? Ou seja, de que dentro do ciclo pecuário a gente vai surgir um novo ciclo para o ano que vem e, consequentemente, a gente consiga aí, inverter aí essas baixas rentabilidades que a gente experimentou no ano 2023. De cara, eu fico muito feliz se nossos clientes pudessem experimentar ou planejar de forma que a tecnologia faça parte do seu, como é que eu posso falar, do seu arsenal de defesa para as suas margens dentro do ciclo de sistema pecuário de 2024. Isso parece ser simples do ponto de vista aqui que eu estou comunicando e falando, mas a gente entende que tem um papel aí também, não só da tecnologia, mas um papel da porteira para dentro, de alta gestão, baixa gestão, de toda a equipe da fazenda e toda a equipe do sistema de produção, né? Mas para que essa equipe possa pensar nos seus processos, possa pensar em como utilizar a tecnologia melhor, tem que ter as diretrizes do planejamento, seus objetivos claros, vindo da alta gestão. E isso a gente ainda sente muita falta de um planejamento muito mais bem feito, como a gente vê em outras áreas de outras empresas, sendo feita todo ano aí e sendo a cada mês, a cada abate, a cada acompanhamento aí, essas métricas, esses objetivos estarem bem claros entre o realizado e o que era projetado, para que se possa estar mais visível aí e as tomadas de decisões serem mais contundentes aí em busca de resultados melhores, né? Sim, essa evolução, a gente sempre fala aqui, né? Já falou em outros conteúdos também aqui no podcast, mas a fazenda deve ser vista como uma empresa mesmo, né? E ser gerenciada como tal. Então, ter todo esse cuidado no planejamento, na parte orçamentária, pensando aí um pouco mais no longo prazo, é extremamente importante. E como que você vê o papel da tecnologia em toda essa parte do planejamento, Paulo? Bem, a tecnologia ela já se provou aí, não só na área pecuária, mas em outras áreas, agricultura, área industrial, entre outras, de que ela tira a informalidade do fluxo dessas informações e da qualidade também de informações que realmente são relevantes para o negócio. A tecnologia, ela melhora a qualidade dessa informação, ela consegue disponibilizar em um tempo da real necessidade dessas informações na tomada de decisão, ela está ali no momento certo, na hora certa, e com a qualidade necessária para isso. Ela consegue também fazer com que a gente tenha mais mobilidade para poder enxergar o negócio onde quer que a gente esteja, e em qualquer nível, né? Faz com que a gente também possa ter uma melhor qualidade de recursos humanos dentro da propriedade, ou seja, a gente põe realmente o time intelectual da propriedade para poder pensar ao invés de estar operacionalizando ali coisas de rotinas básicas, que a tecnologia pode substituir isso facilmente, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar na digitalização de todas essas informações, na automatização dos processos que são facilmente automatizados,
e na alta gestão e na interação das informações de todos os setores dentro da pecuária, dentro da propriedade, com fora da propriedade e, consequentemente, fazendo com que o produtor tenha informações na mão, com qualidade, ou seja, com bastante qualidade aí para ele tomar a decisão na hora certa, muda todo o cenário, Você imagina, Milena, que a partir do momento que chega uma informação de abate ou que chega uma informação de consumo de comida de boi dentro de um confinamento, onde está relacionado aí muito fortemente ao custo da nossa diária, eu duvido dessa informação, ou seja, mas espera aí, meus bois estão comendo 15 quilos de matéria seca, não acredito nisso. Só isso aí só de duvidar da informação já faz com que você tome decisões que realmente possam ser muito relevantes e talvez drásticas às suas margens, né? Então, assim, informações realmente básicas e fundamentais para todo o processo produtivo tem que estar com 90%, 99% de segurança através da tecnologia. Isso é possível hoje, a gente tem muito case aí com nossos clientes de sucesso com as informações e que conseguiram realmente fazer uma melhor negociação ou até lidar com todos esses intempéries que a gente passou aí no ano 2023. Com certeza, Paulo. E aí, a gente sabe que tem toda uma tarefa dentro da porteira, né, que todo pecuarista deve estar atento para não deixar realmente os detalhes passarem e os detalhes vão passar, o desempenho vai passar e vai passar o lucro também pelos dedos, digamos assim, né? E pensando aí um pouco nos casos que você já conhece, quais tecnologias que o pecuarista tem à disposição para fazer um bom planejamento, aí pensando em todos esses pontos que você levantou? Nossa, Milena, vai depender muito do nível de gestão que esse cliente está se propondo, né? A gente tem tecnologias aí desde de fazer com que a operacionalização do processo de um confinamento ou de um sistema de cria ou recria possa funcionar, até a interação da tecnologia com os níveis de gestão zootécnico, financeiros e contábeis, né? Então, vai depender de muito como a propriedade ou como todo o ecossistema interno do negócio do cliente esteja formatado e preparado para absorver tecnologia, né? Se a gente começar a falar um pouco aí da área de confinamento de boi, por exemplo, a gente tem bem claro aí com nossos clientes, uma jornada muito bem já implantada e testada, né, ao longo desses anos, que é a primeira etapa, a digitalização de todas as informações através do uso de software, né, entrando aí, vamos pensar aí num TGC aí, que é líder de mercado e gerencia aí grande parte das informações de confinamento no Brasil, onde a gente tira aí um pouco dos processos que são à mercê do erro humano ou das rotinas humanas, ou seja, ao invés de eu estar digitando hoje baixa de estoque, eu digito só na sexta-feira, não deu para digitar sexta, eu digito segunda, e aí começa a ter problemas aí na rotina do processo de coleta de dados e, consequentemente, a gente não consegue analisar dia a dia a real situação do confinamento. Quando a gente entra com o TGC, a gente começa no primeiro momento, no baixo nível aí, digitalizar essas informações e operacionalizar toda a rotina do confinamento. Essa é a primeira pegada aí que a gente vê grande transformação. A partir do momento que a gente começa a entender que a operação e a rotina começou a ficar clara, desde leitura de coxo, digitação de trato, baixa de estoque, ajuste de custos, a gente começa a entender que é possível analisar os dados e, consequentemente, a gente começa a entender que tem algumas rotinas que merecem ser automatizadas para que essas informações sejam com dados com melhor qualidade. Por exemplo, a nutrição é da segunda jornada aí mais bem, como é que se diz, de olho aí pelos nossos clientes, para que elas possam ser transformadas, né? A gente passa aí de
de uma simples digitação numa planilha ou numa folha de papel da quantidade de trato fornecida, e a gente passa para automatizar isso tudo via coleta digital, sem interferência humana, a partir do momento que a gente joga a comida no curso. De cara, a gente já vê aí um grande contraste no que se esperava obter e a partir do momento do que se obtém através da automação. Aí vem o primeiro choque de realidade, né? O cliente, o produtor tem, em sua maioria, um mar aí extremamente calmo, onde acha que 90% a 100% da sua eficiência está correta, e a gente automatiza e a gente mostra que a gente só tem 60% até no máximo aí 70% da eficiência de produção realmente na mão. Aí, aquele mar que era calmo começou a ficar revolto, e aí se busca a melhoria dos processos para poder entender onde está essa diferença de 30% a 20%, que não está nem no custo do boi e nem no consumo do desempenho do animal. E aí a gente começa a ver que se esses 30% entrarem realmente no sistema de produção, meu quadro onde a margem estava positiva pode virar negativo. E se começa a analisar a rotina dessa parte de nutrição com mais carinho e, consequentemente, as análises de dados começam a ser realmente rebuscadas para que a gente possa ter, as respostas para essa diferença. A partir do momento que se controla isso, aí a maturidade de gestão desse cliente, ela já vai para outro nível muito forte, né? Ou seja, a gente conseguiu colocar na mão as rotinas de operação do confinamento, a gente conseguiu colocar na mão as rotinas e os dados e o consumo animal, que é grande parte do custo da produção como um todo. E aí vem mais duas pontas que a gente precisa pôr a mão: a área de originação de animal e as análises e as predições e recomendações a partir desses dados, para que a gente possa inferir nos próximos lotes que vão entrar no confinamento, ou nos próximos negócios que a gente vai fazer, seja com parceiros ou seja com compra de boi dali para frente, né? Ou seja, quando a gente pega toda essa tecnologia, a gente começa a interagir as informações, que é um grande benefício desse uso da tecnologia. A gente começa a entender que os dados são realmente mais concisos e, consequentemente, as minhas decisões são mais enfáticas e na hora certa. E muda toda a nossa visão do negócio. Sim, muito, muito bons pontos que você levantou, Paulo. E acho que tem mais um plus aí, né? Mais um adicional da tecnologia, que a gente sabe da dificuldade da mão de obra hoje nas fazendas, e a tecnologia vem muito para ajudar, né, a premiar, trazer trabalhos por meritocracia, bonificações, e capacitar realmente a equipe da fazenda para que ela seja cada vez mais engajada e traga melhores resultados também para o confinador, né? Na verdade, a gente tem enfrentado um grande desafio, que é reter talentos, né? Sim. A área de confinamento, ou a área de intensificação pecuária, ela massacra muitas vezes os nossos intelectuais, e aí, consequentemente, a gente tem um turnover muito grande dentro das áreas de pecuária, e cada vez mais está difícil de ter pessoas ali fiéis e engajadas no processo como um todo, a médio e longo prazo. Aí, nisso, a tecnologia traz dois pontos muito positivos. Primeiro, conforto e qualidade de vida para esse profissional, que ao invés dele estar, de repente, acordando 4 horas da manhã e dormindo 10 horas da noite, 11 horas da noite, 4 horas da manhã para fazer uma leitura de coxo e 10, 11 horas da noite para poder prestar análise de dados para que o próprio dono da empresa consiga ver o resultado no outro dia, a tecnologia vem para poder fazer com que ele tenha melhor aproveitamento dessa intelectualidade dele e possa, por exemplo, acordar mais tarde. Com o uso da tecnologia, ele consegue fazer a rotina de trabalho dele mais rápido, com mais qualidade, integrada e já provendo algumas análises básicas do que ele deveria fazer na mão, os sistemas já conseguindo consolidar, e aí ele só interpretando aquele resultado. Isso faz com que ele tenha mais conforto e ele realmente possa pensar, ao invés de estar trabalhando com músculo o dia inteiro,
e se esgotando a cada dia que passa. E aí ele não consegue ficar e a gente tem um turnover grande. Então a tecnologia traz isso, né? Além disso, a tecnologia é uma grande geradora de conhecimento para esse profissional. Ou seja, toda vez que ele usa a tecnologia, cada vez mais que ele interage essas informações e cada vez mais que ele participa do poder de tomada de decisão, ele se torna um melhor profissional. E, consequentemente, ele vai se preparando para que a sua jornada profissional seja cada vez melhor. Então, isso também é um grande avanço para a área tecnológica, né? Sim, com certeza. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Um dos principais papéis da tecnologia é dar poder às pessoas, né? Então, tudo isso que você comentou está intrínseco, né, no papel da tecnologia com relação à mão de obra e talentos. Sem dúvida, cuidar das pessoas, da agora para frente, sempre foi, né? Mas agora mais intensificadamente, né? É um grande foco da tecnologia também, né? A gente precisa simplificar a vida dessa turma e fazer com que ela use o que tem de melhor no seu dia a dia, né? Que é a sua própria geração de conhecimento, inteligência do seu negócio. Né? Sim. E aí, quando a gente fala de uma questão mais econômica da propriedade, Paulo, o que você elencaria assim, como mais importante para o pecuarista fazer uma boa integração entre a produção e a contabilidade na fazenda? Bem, Milena, quando a gente sai somente da visão zootécnica e a gente começa a ir para a visão financeira e depois de muita maturidade a gente integrar a visão contábil, a gente consegue ter as suas respostas e o seu negócio rapidamente na mão. O que isso denota para o negócio, né? Primeiro, realmente, se ele para de pé ou não, né? A sustentabilidade financeira e econômica do negócio, eu só vejo de uma forma: integrar todas essas informações e conseguir lidar com essa integração como um todo. Quando a gente entra numa propriedade de baixa gestão, baixa maturidade de gestão, a gente tem logo de cara sempre o foco na área zootécnica, geralmente atrelado a uma consultoria, onde a informação está toda com o consultor e não é gerada internamente para dentro da propriedade. Não que isso seja ruim, né, mas que seja necessário que o conhecimento que o consultor traz para dentro da propriedade seja ali arraigada dentro da cultura da empresa. Isso é muito difícil quando não se tem uma maturidade de gestão ou intelectuais dentro da propriedade para que possa absorver isso. Então, a propriedade precisa estar preparada também para essa evolução, né? A partir do momento que a gente sai dessa área, simplesmente da área zootécnica, a gente começa a pensar na área financeira. E quando a gente começa a trabalhar com a área financeira integrada dentro da área zootécnica, ela começa a nos mostrar que ela é bem dinâmica e, consequentemente, o boi também é muito dinâmico. Eu não tenho como corrigir dados de mês passado, semana passada, de ontem. Eu preciso estar com isso num timeline aí diariamente correto, né? Ou seja, só para você ter ideia, para trazer um pouco de tangibilização desse fator, vamos pensar numa gestão de estoque, onde eu trabalho com diferentes níveis de formação de custo de preço de estoque. Quando eu trabalho com um RP ou com um sistema financeiro integrado ao sistema zootécnico, automaticamente a gente utiliza da dinâmica da média ponderada móvel. Ou seja, a cada digitação de nota fiscal dentro do sistema, o sistema é alimentado e ele gera uma posição de estoque com o valor de custo médio do estoque para aquele dia. E na hora que a gente fornece essa comida, ou a gente faz a ordem de fabricação numa fábrica, onde fabrica a ração e, consequentemente, fornece para o boi naquele dia, no mesmo dia, os bois que foram alimentados naquele dia, eles estão atualizados com o preço médio do dia que o RP promoveu, né? Quando isso não está integrado, que a gente precisa de uma digitação humana dentro do processo, a gente vê um preço único ao longo do ano, um preço único ao longo do mês, um preço único ao longo de 6 meses, uma dinâmica muito, muito menor de avaliação desses custos. É óbvio que aqui eu estou falando
quando você tem uma grande movimentação de estoque. Quando eu estou com o estoque comprado desde o início do ano, aí porque não é todo, que são poucos que fazem isso, né? Em sua maioria entra um pouco comprado ou estocado no início do ano, mas do meio do terceiro semestre do trimestre, do segundo trimestre em diante, começa-se a ir no mercado e aí começa de novo ter formação de preço, gestão de estoque, assim vai. Então, as informações de RP de custo tem que estar dinamicamente no seu tempo certo, com a digitação em tempo, sempre que necessária, atualizada no sistema, para que aquele boi daquela diária daquele dia possa absorver esse custo. Uma outra visão é que o financeiro estando mais perto, a gente consegue também entender que a ineficiência do processo também precisa ser gerida, ou seja, nada que a gente consiga produzir dentro da propriedade vai ser 100% de acerto. Sempre vai ter desvios, erros, e esses desvios e erros precisam ser geridos por toda uma gestão, e não simplesmente por ilhas, né, dentro da propriedade, ou seja, a área do gerente ver uma área zootécnica, a área administrativa ver a parte financeira, e o contador, que nunca está dentro da propriedade, está fora, ver a área contábil. Quando esses três vão conversar, é água e óleo. Ou seja, o número de cabeça não bate, o custo médio não bate, e aí a gente fica, passamos o ano inteiro tomando decisões erradas, e eu só vou ver isso no final do ano, na integração contábil. Isso hoje não pode mais acontecer, dado a dinâmica e as margens aí sendo cada vez mais espremidas aí ao longo do tempo da pecuária. Ou seja, integrar essas informações é uma grande necessidade dentro da cultura da intensificação pecuária, né? Com certeza, Paulo. Acho que a atividade pecuária, ela é complexa, ela tem várias etapas. Quando a gente fala dos sistemas de cria, recria, a gente tem um volume de informações muito grande. Quando a gente entra no confinamento, a gente tem aquele período de dias confinados para resolver todos os problemas e fazer o boi entrar e sair, engordar, ter o menor custo possível e ter um bom rendimento de carcaça lá na frente e conseguir uma boa negociação também, né, na parte da comercialização. Então, a gente parece longo quando a gente fala 100, 120 dias, mas não é, né? Porque todo o ajuste deve ser feito ali no meio do caminho o mais rápido possível. Quando a gente conversa sobre essa gestão aí, essa simplificação da gestão, é até engraçado, né? Todo mundo quer simplificar, a gente sai para uma simplificação, mas por si só, ela tem um nível aí de complexidade que a gente já entende, já conhece, mas a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete, porque aí depois ela cobra alto esse custo aí como um todo. Quando a gente está com a agricultura, a gente planta um pé de soja num determinado local ou talhão, ele vai ficar ali, ele não vai sair dali, ele é o mesmo, ele vai crescer ao longo do tempo aí, é óbvio que tem os seus intempéries, mas ele está ali. Quando a gente tem boi, muda tudo. Por quê? Porque é um ser vivo que tem a sua dinâmica, você põe num lugar, ele geralmente não fica, ele está em outro lugar, a gente tem que estar lidando com o crescimento dele ao longo do tempo. E quando a gente vai fazer gestão de estoque de animal, é bem diferente de uma gestão de outras áreas, né? Por exemplo, quando a gente faz gestão de estoque de boi, a gente tem um estoque físico do animal, a gente tem um estoque de receita, de nota fiscal, que a gente tem de animais aí, que muitas das vezes a categoria animal que está aí para a receita não condiz com a categoria animal zootécnica que a gente precisa na fazenda. Depois a gente tem um estoque de animais que estão aí quem tem rastreabilidade no Ministério da Agricultura, dentro do CISBOV, por exemplo. Depois a gente tem o estoque que está na agrodefesa, ou agrodefesa, ou agência sanitária aí local, né, que a gente precisa estar monitorando isso. Então, e no final de tudo, a gente tem o boi físico que está lá, e a gente precisa saber que ele está ali, que ele está crescendo, que ele mudou de categoria, né? Hoje é um bezerro, amanhã é um garrote, depois é um boi magro, e consequentemente é um boi gordo. Então, toda essa dinâmica de gestão de estoque do boi, ela integrar tudo isso é uma grande necessidade para que a gente não fique com estoques diferentes aí, consequentemente com custos diferentes, né? Haja visto que se você pegar o custo médio de um garrote é diferente de um custo de bezerro, que é diferente do boi magro. E quando você vai para a área de nota fiscal, você tem lá só boi inteiro, por exemplo.
Pô, mas boi inteiro, que categoria é essa? Que custo que é esse? Quantos quilos, quanto, né? Então, assim, tem tudo para a gente desviar da nossa gestão do animal como um todo, se a gente não integrar tudo isso, né? Então, um dos grandes avanços aí na maturidade de gestão é a integração dessas informações, tornando-se uma gestão única, né? De todas essas 3 áreas. O desafio é grande, porque o boi é um ativo biológico, né? Então, ele tem toda essa questão de desenvolvimento ao longo de todas as etapas da vida dele. E os sistemas de integração nem sempre têm esses detalhes, mas o nosso desafio é fazer com que ele tenha, né? Ao longo do tempo, aí, a nossa empresa, né, a Ponta, ela tem trabalhado fortemente para que a gente possa cuidar e gerir o animal individual, né? Quando a gente faz isso, Milena, a gente traz um nível aí de gestão muito forte para o negócio. E as variações individuais de animais, de compra, de fornecedor, do pecuarista que a gente propôs parceria, do negócio que a gente trouxe para dentro do nosso sistema de produção, tudo isso se torna muito mais claro e a gente consegue entender onde realmente eu posso apostar o meu foco de gestão, né? Então, o que é? E também abre possibilidade da gente ter um planejamento melhor. Por exemplo, a partir do momento que eu começo a entender a variância do ganho de peso e entender que um bezerro só é bezerro quando está mamando, e quando a partir do momento que eu desmamo, ele vem para um garrote, e quando ele muda para um garrote, ele muda seu custo médio, e o sistema tem que prover isso automaticamente, a gente melhora muito a nossa gestão e, consequentemente, a dinâmica dessa gestão também. Ela se torna mais consolidada e, consequentemente, muito mais forte, ou seja, ela começa a virar uma cultura interna e todo mundo começa a remar para o mesmo rumo. Mas isso tudo precisa fazer, como voltando lá no nosso início, né? Precisa realmente ter um diagnóstico e todas as informações bem coletadas, seus processos, pessoas engajadas e infraestrutura mínima para que a gente possa ter essas informações melhor possível, né? Sem dúvida, Paulo. E aí, para a gente caminhar para o nosso encerramento do nosso episódio, se você pudesse resumir aí para o nosso público quais os principais passos para um bom planejamento na fazenda, quais passos você elencaria? Bem, Milena, vai depender muito do próprio sistema produtivo interno, né? De como ele está hoje, né? A gente tem diferentes clientes em diferentes etapas do seu negócio, né? Mas uma das coisas que eu costumo fazer muito quando eu entro com um novo cliente e estou ali dentro é ouvir os colaboradores, ouvir a equipe. A equipe geralmente é a que mais sofre ali dentro da propriedade em cada etapa de coleta ou de evento que tem que ser feito ali dentro. Eles sabem realmente onde poderia ser a melhor mudança a ser apontada num planejamento estratégico e, consequentemente, a partir disso, a gente já começa a fazer um diagnóstico ali muito, muito importante, ouvindo as pessoas, e depois também a gente trazendo, e aí é uma grande contribuição, que todos os parceiros de negócio que circundam o ecossistema produtivo desse cliente possam ser ouvidos de forma que o conhecimento adquirido pelas empresas que estão ali lidando com ele, ou pelos parceiros de negócio que estão ali no dia a dia, possam ajudá-lo a ter a visão de futuro que ele tanto deseja. Ou seja, a gente tem que ouvir internamente, entender como está o mercado externo, ouvir os parceiros para poder entender se realmente a gente está tomando o rumo correto, e depois a gente pular para dentro e montar as nossas métricas, os objetivos, as estratégias e ações que a gente deve fazer, né? Preparar um belíssimo cronograma de atividades para que todo mundo dentro da propriedade entenda o que fazer. Uma das coisas que não tem como hoje de não deixar de existir é o envolvimento dessa equipe inteira, que não adianta simplesmente a alta gestão querer e não envolver a equipe, porque não resolve, não faz, né? Então,
não adianta um planejamento ou uma visão disso tudo aí interna sem que todo mundo esteja engajado em promover tais ações e, consequentemente, a execução de todo esse cronograma, né? E, assim, visitar outras propriedades, ouvir realmente outros que estão na mesma situação que ele dentro do sistema de produção e depois tomar a decisão do seu planejamento e cumpri-lo e não desviar assim tão facilmente por falta de resposta ou por informações que realmente não são relevantes. E se pautar do uso da tecnologia e de se envolver com empresas que realmente têm um café no bule para prover todas as informações necessárias, mesmo dentro de uma turbulência dessa aí, como o nosso mercado passou por esse ano, né? Sim, foi desafiador. Acho que o ano que vem deve ser um ano vai respirar um pouquinho mais confortável, né? Em 2023 foi uma respiração ofegante, digamos assim. E agora, 2024, a gente espera ter um pouquinho mais de conforto, né? Mas, como mensagem final, gostaria de deixar aqui para o nosso público, então, fazer esse planejamento, né, para o ano seguinte, com respaldo de tecnologias, com respaldo no histórico, utilizando informações do seu próprio time, informações da fazenda, não ter somente essa distância, né? Diminuir essa distância entre o operador que está lá na lida, o dia a dia, com a diretoria, com o contador, né? Então, ter essa conexão de ponta a ponta dentro da propriedade e trazer esse planejamento pensando aí no uso de tecnologias, na evolução das tecnologias dentro da fazenda, para que você tenha um nível de gestão de maturidade cada vez maior. Eu deixo aqui, tá, Milena, uma grande vontade e disposição de toda a nossa equipe aí, do nosso time ponta, para que possa trocar informação com todos esses clientes ou novos clientes que queiram fazer parte da nossa jornada junto com a gente, uma vez que a nossa empresa ela tem uma particularidade de estar em praticamente 4 áreas, né? A primeira, no meio científico, onde a gente provê aí tecnologia para a área de genética, então a gente sabe tudo, o que se tem aí de tudo de bom aí na genética brasileira. Segundo, a gente está, além disso, no meio científico mesmo, onde a gente tenha os testes, o desenvolvimento de áreas de novas tecnologias. Nossos produtos estão aí, junto com nossos pesquisadores brasileiros, aí, fazendo com que as nossas pesquisas tenham melhor qualidade. Depois a gente tem a área toda nossa aí de equipamentos e hardware, onde a gente desenvolve aí a área de coleta de informação com nível alto de automação, aí, principalmente da área de nutrição, consumo, pesagem de animal individual. E, além disso, o grande market share que a nossa empresa tem, tanto na área genética, quanto na área científica, quanto na área da pecuária de corte brasileira. Tudo isso está à disposição de todos aí, de toda a cadeia pecuária, através das nossas equipes aí que estão espalhadas no Brasil inteiro, que pode prover informações, ou que, se não tiver, a gente tem um time de ciência de dados interno e de intelectuais aqui de grande relevância, que podem ajudar a orientar ou a tirar aquela dúvida que realmente paira aí de melhorias para o ano 2024, de realmente as perguntas que estão aí com as pontas soltas, para que elas se fechem e, consequentemente, a gente possa ajudar, tá? Então, eu deixo aqui todo o nosso time ponta e toda a nossa tecnologia à disposição de um grande planejamento para 2024 e que a gente possa prover de grandes resultados econômicos para toda a cadeia pecuária no ano que se vem aí, né? Com certeza, Paulo. Então, agradeço mais uma vez a sua participação. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. E ficamos por aqui, pessoal. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Um abraço a todos e estamos à disposição. Obrigado, Milena. Parabéns. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.